Tema esse a ser discutido hoje aqui no nosso programa. E eu trago a participação de uma pessoa que tem um conhecimento profundo no que diz respeito à audiência de custódia. Tudo o que você precisa saber sobre audiência de custódia. E é uma satisfação imensa, meu querido Otoniel Maia Júnior. Se eu não estou enganado, a audiência de custódia ela começou em 2015, se eu não estou enganado. Em 2015. E no início do ano de 2015, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o TJ, inclusive de São Paulo, lançaram esse projeto Audiência de Custódia. Seja bem-vindo ao Cidade em Debate, na Difusora de Mossoró. Bom dia. Bom dia, Carlos Cavalcante. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Começar dizendo da satisfação de estar mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Mossoró. Não há como entrar aqui e não lembrar do meu pai, né? Otoniel Maia, o saudoso Otoniel Maia. Quantas vezes o acompanhei aqui, né, na apresentação do programa. Cresci nessas bancadas de rádio, né? Nessas bancadas de rádio. Mas, Carlos, sobre o tema, como você já bem introduziu, as audiências de custódia, elas começaram a ganhar corpo na legislação brasileira a partir de 2015, mas apenas em 2019, com a lei, o chamado pacote anticrime, que foi capitaneado pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo ex-procurador da República, Deltan Delagnol, que a audiência de custódia passou a constar na lei, passou a ter uma previsão legal no Código de Processo Penal. Essa lei, o pacote anticrime, ela é de 2019, mas entrou em vigor em janeiro de 2020. E aí, a partir daí é que se começou essa polêmica existente, que a gente escuta diariamente na imprensa, falada, escrita e televisada, porque de 2020 para cá tornou-se realmente obrigatória a realização da audiência de custódia. E aí começou essa discussão maior. Inclusive, Carlos, há 10 minutinhos eu abri uma enquete aqui no meu Instagram, perguntando, você é a favor ou contra a audiência de custódia? E algumas pessoas respondendo aqui que são contra a audiência de custódia. São contra porque é o seguinte, eu vou até fazer essa pergunta, Otoniel Maia Júnior, pela experiência que lhe é peculiar. Nós tivemos duas mulheres aqui que estavam praticando assaltos, inclusive ali na Alberto Maranhão, onde o alvo foi um comércio na Alberto Maranhão. Elas duas praticaram o assalto, armadas e bem armadas, foram pegos pela polícia, houve audiência de custódia, soltaram ela, com 24 horas estavam roubando de novo. Quer dizer, como é que fica essa situação? O que acontece? A audiência de custódia, o objetivo da lei é dar celeridade à análise das situações de prisão pelo Poder Judiciário. Né? Quando uma pessoa é presa, existem leis nacionais e internacionais, pactos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, aderiu, né, o Brasil aderiu, que diz o seguinte: a pessoa presa ela tem que ser levada imediatamente à presença de uma autoridade judiciária. E isso não se cumpria como vem se cumprindo de 2020 para cá. Né? E aí o que ocorre? O objetivo da lei é que se dê imediatidade, que se dê velocidade à análise da legalidade das prisões. Pode haver um erro ou outro? Pode. Mas o objetivo da lei é o seguinte: citar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. O crime de porte ilegal de arma de fogo tem uma pena máxima de 4 anos de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ela tem uma pena máxima que pode chegar a 4 anos. Todo crime cuja pena máxima, cometido sem violência, cuja pena máxima chega a 4 anos, o delegado de polícia pode, no momento da prisão, arbitrar um valor de fiança. Então, se o Otoniel Júnior, o Carlos Cavalcante... Que é outro problema em que a sociedade está muito preocupada com essa onda de fiança. Então, se o Otoniel Júnior e o Carlos Cavalcante tem uma .40, uma 380, sem o devido registro, né, da Polícia Federal, das autoridades federais, e for pego em uma blitz ou em qualquer outra situação com essa arma na cintura ou dentro do carro, será conduzido à delegacia e o delegado pode arbitrar essa fiança. Porém, tem um detalhe: se nessa condução à delegacia, a pessoa que está sendo conduzida, acusada do crime de porte ilegal de arma de fogo, desacatar o policial, será um novo crime.
cujo a pena somada à pena do porte de armas poderá ultrapassar os 5 anos. E aí o delegado já não pode mais arbitrar essa fiança. Porque houve um desacato à autoridade. Na verdade, porque as penas somadas, porte de arma mais desacato, ultrapassa os 4 anos. Então o delegado já não pode colocar essa fiança. E aí o que acontece? Antes das audiências de custódia, essa pessoa, muitas vezes um cidadão de bem, que tem uma arma para se proteger, para proteger seu patrimônio, mas que não tem condições financeiras de arcar com todo o custo para legalizar aquela arma, é presa, o cidadão de bem, e aí, às vezes, até por revolta, por ser um cidadão de bem, acaba xingando o policial, e o que não justifica, mas acaba xingando, e fica preso. Antes das audiências de custódia, uma pessoa dessa ela ficaria, no mínimo, 15 dias presa, misturada a bandidos de alta periculosidade no sistema prisional, aguardando a análise do juiz da situação dessa prisão. Que o advogado fazia um pedido, ou a defensoria pública, o processo tem que ir para o Ministério Público, tem que voltar para o juiz analisar, isso demorava de 10 a 15 dias. Hoje isso é feito em 24 horas. Então aquele cidadão que foi preso nessas condições, no outro dia ele certamente será solto, inclusive o Ministério Público tem concordado com essas liberdades. Outra situação, pessoas são pegas... Cada dia que passa, permita-me, doutor, cada dia que passa a sociedade vai ficando mais sem entender o que é justiça nesse país. Na verdade, porque a sociedade gostaria de ter a justiça dos crimes cometidos. Não, eu estou entendendo o senhor está dizendo está na lei. Está na lei que aqueles que se dizem ser representantes do povo em Brasília, eles não conseguiram e não sei o motivo que não querem mudar a lei. Isso. O que eu costumo dizer é, se você não gosta de determinada lei, cobre seu deputado federal, cobre seu senador para que ele mude o Código do Processo Penal, que brigue para que aconteçam emendas à Constituição, isso tudo lá no Congresso Nacional. Mas aí, retomando aqui o nosso raciocínio, o que acontece? Eu costumo dizer que as pessoas... isso é natural, isso é do próprio ser humano. As pessoas querem a melhor defesa para elas, quando elas fazem algo de errado, mas não querem que o seu próximo, que o seu irmão em Cristo, como bem falou o doutor Romero na mensagem dele, tenha a lei a seu favor quando comete um erro. Então, assim, você citou o exemplo das meninas lá que cometeram o roubo lá no Bom Jardim. Eu lembro bem desse caso. Não me recordo, mas eu acredito que as duas não foram soltas. Foi solta uma, eu não acompanhei esse caso, acompanhei só pela mídia, mas pelo que eu soube, foi solta uma porque estava grávida. E aí, como ela estava grávida, a penitenciária não teria condições de mantê-la lá gestante, de dar um acompanhamento de pré-natal. Por essa razão, ela foi posta em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. E, de fato, acho que menos de um mês depois, ela voltou a ser presa. E aí, sim, deram um jeito dela ficar lá na prisão, pelo menos até, eu acho que próximo de ter a criança, enfim. Eu realmente não acompanhei esse caso. Mas o fato, Carlos, é que as audiências de custódia, quem as idealizou com esse único objetivo, de dar celeridade à análise das situações de prisão. Ontem eu conversava com o promotor de justiça, daqui da comarca de Mossoró, sobre isso, sobre essa entrevista que eu vinha dar hoje, e ele dizia, olha, Toniel, de fato... hoje a gente não tem estatísticas, números precisos, mas nas audiências de custódias existem mais liberdades do que decretações de prisão. Exatamente. Embora o número de decretação de prisão seja alto. Mas por que isso? O porquê disso? E aí é onde a sociedade não entende. Porque a maioria dos crimes cometidos que são submetidos à audiência de custódia são crimes de menor potencial ofensivo, como assim chamamos. Ou crimes que não geram grande clamor social, como, por exemplo, uma embriaguez ao volante. Otoniel Júnior sai aqui embriagado, é preso, o delegado não arbitra fiança. Isso, se não tiver havido um acidente de trânsito. Eu estou colocando na situação apenas da pessoa ser pega em uma blitz da lei seca, por exemplo. E aí o delegado não arbitra fiança, o Otoniel Júnior vai para a cadeia e vai ter que ficar 10, 15 dias lá esperando que o juiz faça análise da prisão. Não, mais do que justo que essa prisão seja analisada em 24 horas, no máximo, para que aquele cidadão que foi pego porque estava embriagado e dirigiu, que não deve ser feito, porque coloca a vida de outras pessoas em risco. Em Natal, esse final de semana, um motorista atropelou e matou um casal. Mas, assim, a lei, o objetivo da lei é essa. É tirar o cidadão de bem de dentro do sistema prisional o quanto antes. Aqueles que cometem crime de roubo, por exemplo, crimes de assalto à mão armada aqui em Mossoró, eu desconheço qualquer um
que a pessoa tenha sido solta na audiência de custódia, com exceção dessa situação da mulher porque estava grávida. Agora, você tocou num assunto de que, não, ele tem que passar 15 dias esperando, onde ele poderia ser inocentado. O que é que leva a essa audiência de custódia? Por quem é provocado? A audiência de custódia, ela está na lei. Ela é uma obrigação, inclusive o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução a respeito disso, e caso o juiz não realiza a audiência de custódia dentro daquele prazo, ele pode ser punido. E aí, Carlos, a gente levanta aqui outra questão. No Ceará, e isso aconteceu em um processo que eu também atuava, pessoas foram presas e 15 dias depois a audiência de custódia não havia acontecido ainda. Fizemos um pedido ao Tribunal de Justiça do Ceará, que foi negado, fizemos um pedido lá para o STJ em Brasília, e o STJ reconheceu a ilegalidade da prisão por ausência da audiência de custódia. Então, assim, a sociedade precisa entender também que, muitas vezes, a ilegalidade é provocada pelo próprio poder público. Nesse caso, se aquele magistrado lá do Ceará tivesse realizado a audiência de custódia, provavelmente os acusados estariam presos até hoje. Mas, por ele não ter realizado, foi reconhecida essa ilegalidade porque ele não cumpriu a lei. Quer dizer que a audiência de custódia ela pode acontecer, mas também para deixar preso. Para deixar preso, obviamente. E muitas ela não acontece só para soltar. Não, inclusive, a grande questão é que a imprensa não divulga o número de audiência de custódia em que a pessoa permaneceu presa. Que as pessoas permanecem presas. Só se repercute na mídia quando a pessoa é solta. A repercussão só vem quando a pessoa é solta. É porque a sociedade está tão carente de segurança pública, viu, Otônio Maia Júnior? Está tão carente que fica aquele receio, fica aquela indignação no que lhe respeita. Eu estou com o seu Cícero aí na linha. Alô, seu Cícero, seja bem-vindo. Bom dia, seu Cícero. Bom dia, programa Cidade Debate. Bom dia, Carlos Cavalcante. Bom dia, ouvinte. Bom dia, convidado do Candé Maia, filho do inesquecível Otoniel Maia. Um abraço, Cícero Belarmino. Doutor Otoniel, eu pergunto ao senhor. Eu pergunto e também comento. Eu acho a audiência de custódia que era para ver uma avaliação que poderia ser liberto, solto na sociedade. Eu não acho benéfico a audiência de custódia que o cara fique fazendo crime indo e voltando. Negativo. Essa audiência de custódia, ela é criada para favorecer o governo e é maléfica para a sociedade. Porque quando o governo deixa de ter despesa com o preso, é benéfica para o Estado, né? E o benéfica no sentido do honorário, não tem despesa com aquele preso. Agora, tem uns radialistas que comentam que é a favor que o preso fique na cadeia para trabalhar. Ora, eu já vi esse filme. O preso é mais revoltado ainda quando ele sai para trabalhar, porque ele trabalha uma semana todinha como pedreiro. Normalmente um dia de pedreiro é R$100, só dão R$20. E assim mesmo, às vezes, não é pago. Aquele cidadão, no lugar de ter um futuro melhor, de pensar no melhor, ele fica cada vez mais revoltado e prefere estar preso do que ir trabalhar e não ser pago. Como já aconteceu em algumas penitenciárias agrícolas, que eles trabalham e não curtem nada, é todo para o povo. Quem menos tem proveito é os próprios presos. Isso gera uma revolta e se torna mais marginalizado ainda. O que eu quero dizer é que a audiência de custódia, ela tem que ser para pessoas que cometeram um crime por acaso, não para todo delinquente. Minha opinião é Cícero Belarmino. 8:05 em Mossoró. Difusora, primeiro lugar em todas as pesquisas. Tudo mais barato em um só lugar. Tradição e qualidade onde posso encontrar só na Concrete. O melhor orçamento é na Concrete. Preço imbatível, melhor atendimento. Ferragens pré-moldados, tintas e revestimento é na Concrete. É só na Concrete. Há mais de 30 anos todos já sabem de cor. Concrete mora aqui no coração de Mossoró. Tudo em um só lugar, não dá pra arriscar.
Tá comprovado, é garantia, é Concrete. Vai reformar ou construir. Vem pra Concrete. Carlos é experiente, tem 33 anos de vida pública, eleito 4 vezes deputado estadual, acabou com as mordomias na Assembleia. Como secretário de Estado, lutou pelos direitos das pessoas, criando as centrais do Cidadão e o PROCON. Carlos é considerado um dos melhores prefeitos de Natal, estado e aprovado nas urnas. Deixou a prefeitura com a maior aprovação popular da história. Vote na experiência, vote 123. Carlos, senador, quem compara diz que sim. Carlos Cavalcante. Retornando aqui ao Cidade Debate, você escutou atentamente o que disse Dr. Cícero Bellarmino. Sim, Carlos, escutei, agradecer a audiência do Cícero e dizer o seguinte, ele no final da pergunta dele é que vem a parte mais importante, que ele indaga, a audiência de custódia não deveria ser para quem comete um crime eventualmente? Na verdade, a audiência de custódia é feita para quem comete crimes. Toda e qualquer pessoa que cometeu um crime e que venha a ser presa, ela deve passar pela audiência de custódia. O fato da soltura em audiência de custódia seu Cícero, e aí o senhor tocou num ponto importante, é que quem vem sendo solto em audiência de custódia é quem de fato comete crime eventualmente. Aqueles criminosos contumazes, eles não são soltos em audiência de custódia. Você não vê uma pessoa reincidente ser solta em uma audiência de custódia. Pode ser solta posteriormente, depois de já ter passado um tempo preso. E aí, Carlos, vou até dar outro exemplo aqui. Cidadão é pego com duas como é que chama? Trouxinhas. Petecas de cocaína, Isso. ou 5 cigarros de maconha no bolso, sem outros apetrechos que caracterizem o tráfico de droga. Aquela quantidade de cocaína ou de maconha que se demonstre ali e que a pessoa alegue que era para o seu consumo pessoal. Se essa pessoa ela for réu primária, ela não cabe fiança pelo delegado, será conduzida à cadeia, mas no outro dia essa pessoa certamente será solta na audiência de custódia, inclusive com manifestação favorável do próprio Ministério Público, que é o dono... Quer dizer, vamos você dizer já assim, está antecipando o resultado, né? Sim, não, mas isso é o que acontece. É o que está na lei. É o que está na lei e é o que acontece. Mas se essa pessoa que foi pega com 2 trouxinhas de cocaína para consumo pessoal, se ela já respondeu um outro processo por tráfico, por exemplo, ela certamente não será solta na audiência de custódia, porque, ainda dentro da pergunta que o seu Cícero fez, ele já não é mais um criminoso eventual. O Francisco Ailson Ubião, quem você conhece muito bem, ele diz: bom dia, Carlos, parabéns pelo convidado. Esse tem meu respeito. A audiência de custódia é muito importante, mas tem muito o que ser revista. Isto é a minha opinião, Ubião. Sim, lógico, é um instituto novo. Se a gente considerar lá de 2015, são 7 anos. Mas se a gente considerar de onde ela realmente passou a ser obrigatória, que é de janeiro de 2020 para cá, são 2 anos e meio só. Então os tribunais ainda estão fazendo muitos debates sobre a audiência de custódia. O CNJ tem feito algumas resoluções regulamentando o que deve acontecer, o que não deve acontecer. Então, assim, de fato, há ainda que se melhorar o Instituto da Audiência de Custódia. Mas já, no meu ponto de vista, enquanto advogado, enquanto ser humano, o meu ponto de vista é de que já foi um avanço. Segundo o artigo 13, a apresentação da autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandato. Essas audiências, apenas os presos em flagrantes devem passar pela audiência de custódia? Não, os presos, tanto quem é preso em flagrante, como é preso preventivamente por força de um mandado de prisão. Exemplo, Polícia Civil ou Federal faz uma investigação e solicita ao juiz que sejam expedidos mandados de prisões contra determinadas pessoas. Aquelas pessoas, após ter o cumprimento do mandado efetivamente cumprido, elas devem também ser submetidas a um juiz para uma audiência de custódia, que aí naquela audiência o juiz vai até analisar se o decreto de prisão foi correto, se não foi correto, se a polícia tinha razão, se não tinha razão. O objetivo da audiência de custódia é que se analise a legalidade da prisão. Tão somente isso. É o principal objetivo. É o principal objetivo. E no que diz respeito, doutor Otoniel Maia Júnior, estamos conversando com o doutor Otoniel Maia Júnior, advogado, criminalista, um dos melhores que temos no Brasil. Quem deve estar presente nessa audiência de custódia? O juiz
que é quem preside a audiência, o Ministério Público, representante do Ministério Público. De acordo com o artigo 4º da audiência de custódia. O Ministério Público, que está ali para fiscalizar os atos, né, da audiência. O Ministério Público, apesar de muitos verem o Ministério Público apenas como um órgão de acusação, o Ministério Público também é um fiscal da lei, então ele tem que estar ali para cumprir sua função como fiscal da lei. E a defesa, que pode ser representada por um advogado particular ou pela Defensoria Pública. Além, claro, da pessoa que está sendo acusada do crime, da pessoa presa. Estando todos esses autores, a audiência será conduzida pelo juiz, que ao final decide se solta ou se mantém a prisão. Quer dizer, uma pergunta vai puxando outra. Chega uma outra pergunta aqui, diz assim, e por motivos óbvios, doutor Otoniel, os policiais responsáveis pela prisão do custodiado não poderão estar presentes também na audiência, já que o senhor falou aí que poderia ter um desacato à autoridade? Não, porque é o seguinte, a audiência de custódia... Não, é pergunta feita pelo ouvinte. Sim, respondendo ao ouvinte, inclusive dá um abraço do nosso amigo Ilson, né, o Bião. O que acontece? A audiência de custódia, ela não analisa se a pessoa presa, e isso é muito bem frisado pelo juiz na abertura de todas as audiências. Quem já teve a oportunidade de acompanhar a audiência de custódia já ouviu isso. A audiência de custódia, ela não analisa se a pessoa presa é culpada ou inocente daquela acusação. A audiência de custódia é para analisar se a pessoa preenche ou não os requisitos que a lei exige para que ela fique presa. A audiência de custódia é para esse fim, para que se analise se a pessoa deve ficar presa ou não. Essa questão dos policiais participarem, eles vão participar lá na audiência de instrução e julgamento, que é um outro momento do processo, que é onde, inclusive, os policiais vão dar seus depoimentos dizendo, eu fui desacatado ou não, eu não fui desacatado. Eu vou já entrar nesse desacato à autoridade, porque já chega uma outra pergunta aqui. 8h13 em Mossoró. Difusora Mossoró. Se você está votando no Bolsonaro só para o Lula não voltar, ou está votando no Lula só para o Bolsonaro não ficar, pense bem. No primeiro turno, você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação. Meu nome é Soraya, eu sou candidata do União Brasil à presidência e tenho uma solução para o nosso país voltar a crescer e tirar você do aperto. Acabar com 11 tributos federais e substituir por um imposto só. Vote Soraya Presidente, a candidata em um imposto só. Soraya. O que eu entendi aqui, Otoniel, e diante dessa situação, quando você falou naquela questão do policial, do desacato, não tem nenhuma prova, Carlos Cavalcante, no que diz respeito ao que foi dito aí, da agressão ao policial em termos de desacato. Como é que fica a situação dessa pessoa presa? Quem vai provar a inocência? É exatamente lá no momento da audiência de instrução, não é no momento da audiência de custódia. No momento da audiência de instrução, e aí é importante se ressaltar, que a palavra do policial... Bem colocado aqui pelo ouvinte. Sim, viu? sim. E aí é importante ressaltar que a palavra do policial ela é levada em consideração como se fosse uma verdade absoluta pela maioria dos juízes. Né? Então, às vezes, se está só a pessoa presa e só o policial, a pessoa presa nega, o policial fala que é verdade, provavelmente essa pessoa vai ser condenada. Inclusive, Carlos, repercutiu muito nas mídias sociais. Semana passada, quinta-feira agora da semana passada, um ministro do STJ, em seu voto, ele fala exatamente sobre isso. Ele anula uma prisão e fala exatamente sobre isso, que a palavra do policial não deve ser considerada como verdade absoluta. E aí houve uma repercussão negativa contra a fala desse ministro, né, porque disse que os policiais realmente não teriam interesse em manter ninguém preso. Mas nunca se sabe. Sei lá, às vezes o policial tem uma inimizada ali com alguém, o cara tomou a esposa dele. Entra o que disse o ouvinte aqui, né? Às vezes o cara tomou a mulher do policial, o policial encontrou com o cara, enfim, tudo pode acontecer. Mas cada caso deve ser analisado com frieza, vamos dizer assim, dentro do que a lei permite pelo Poder Judiciário. Como você sabe, a maioria das pessoas sabe, eu tenho irmãos na polícia e os policiais que conheço trabalham de forma correta. Né? Assim, desconheço algum processo que tenha havido alguma acusação que depois foi provado que aquela acusação era falsa. Olha, eu estou buscando aqui, diante desse assunto, no que diz respeito ao ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 5.240/SP, do qual foi relator ele sugeriu
a utilização do termo audiência de apresentação dentro da audiência de custódia. Aí entra aquela situação. O custodiado, ele deve ser apresentado à autoridade, no mínimo, num prazo de 24 horas? Sim. Inclusive, há alguns doutrinadores, as pessoas que escrevem sobre Porque o lá direito. atrás, na entrevista, você falou, poderia até gente com 15 dias ou mais não ter sido apresentado aí. Exatamente, mas isso foi um caso concreto lá do estado do Ceará, que as pessoas foram soltas porque não houve audiência de custódia. Que deveria ter sido cumprida às 24 horas. Dentro das 24 horas. Inclusive, algumas pessoas defendem a substituição realmente por esse termo audiência de apresentação. Né? Tem quem defenda isso aí. E no que diz respeito aos procedimentos cabíveis, no que diz respeito à audiência de custódia, você foi colocado em liberdade, você que eu digo, o preso, Sim. foi colocado em liberdade. E aí, em 24 horas, retorna novamente. Vai também submeter a audiência de custódia? Assim, eu acho que eu não entendi bem a pergunta, mas quer dizer, se ele for solto e for Sim, preso novamente... Novamente, reincidente. Não, vai ser novamente submetido à audiência de custódia, Novamente? mas certamente não será mais solto. Não terá nova oportunidade de aguardar em liberdade aquele crime. Porque, sinceramente, E não aí- era mais nem para ter o caminho da audiência de custódia. E aí eu cito um Mas a exemplo lei permite, aqui, né? eu cito um exemplo aqui, e isso tem acontecido com bastante frequência, crimes de furto. O crime de furto é um crime pequeno, vamos dizer assim. A pessoa entra no supermercado e tira lá um par de chinelo, um sabonete, e ela é presa e é levada à audiência de custódia. Ou 1 quilo de carne, como aconteceu bem recentemente em um supermercado aqui da cidade. E ela é levada à audiência de custódia. Ela vai ser solta, porque é aquele crime de furto. Lá na frente, mesmo que condenada, ela não ficaria presa. Porém, se aquela pessoa for solta, como já aconteceu aqui, e no dia seguinte ela vai em outro supermercado e novamente furta, ela já não será mais solta. Ela ficará presa, aí sim aguardando a audiência de instrução, que aí pode levar 2, 3 meses, 4 meses, não se sabe exatamente quanto tempo. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Cada dia que passa eu vou mais cobrando desses políticos no que diz respeito à nossa lei. Quem é o verdadeiro autor da audiência de custódia? Nós temos quem preside é o juiz. Mas quem é o verdadeiro autor? É provocado por você, advogado, pelo senhor advogado, ou pelo Ministério Público? Não, as audiências, na verdade, elas são uma determinação legal, há uma previsão legal, e os juízes já marcam, aqui na Comarca de Mossoró, Mas já esse marcam pedido é automaticamente. feito pelo advogado? Na verdade, a audiência já é marcada Quando o delegado automaticamente. Quando o delegado comunica ao juiz que houve a prisão, seja em flagrante ou por força de mandado de prisão preventiva. Porque hoje é tudo informatizado, né? Isso. Quando o delegado comunica ao juiz, o juiz de imediato já marca a audiência, e aí, se houver advogado naquele processo, intima o advogado. Se não houver, intima a Defensoria Pública e o Ministério Público. Quer dizer que é formado pelo juiz, pelo Ministério Público, Defensoria Pública e pelo advogado de defesa. Na verdade, pela defesa, que pode ser representada pelo advogado particular ou pela Defensoria Pública. Um dos dois. Um dos dois. Pronto. Aumentou o índice de audiência aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente cobra mais? Sim, de 2020 para cá, como eu falei, quando passou a ser obrigatório, aumentaram esses números. Inclusive, houve agora, tem 1 ou 2 semanas, uma recomendação do CNJ para que aconteçam essas audiências em casos de prisões preventivas, que não são as prisões em flagrante. Antes, uns juízes faziam e outros não. E agora há uma determinação para que todos os juízes façam. Então, deve aumentar ainda mais esse número de audiências de custódia. Nós temos uma criminalidade, Otoniel, aumentando aqui na nossa região. E eu tenho um profundo respeito pela sua pessoa como advogado criminalista. Repito, não vou me cansar de dizer. Não é porque tivemos um laço de amizade forte com seu pai, o saudoso Otoniel Maia, onde apresentávamos o programa Linha de Fogo, mas não, é pela sua competência que lhe é peculiar. A quem atribuir tanta violência no nosso Estado, em termos de homicídios por arma de fogo? Olha, eu costumo dizer quanto à segurança Você, como pública, advogado criminalista, responda se quiser. Como advogado, e hoje eu estou presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de Mossoró. Ótimo, então a pergunta caiu bem. Eu estou presidente da Comissão de Segurança Pública. E o que eu tenho dito, Carlos, quando indagado sobre isso, é que o Estado precisa melhor aparelhar as polícias. Já houve uma evolução nos últimos anos? Houve sim. Mas precisa aparelhar mais, porque
O que impede o crime é o policiamento ostensivo. A polícia militar precisa estar bem equipada para poder impedir esse aumento desenfreado da criminalidade, que nós, enquanto sociedade, estamos sujeitos a sermos vítimas de um roubo ou de qualquer outro tipo de crime a qualquer hora, né, nas ruas por onde andamos. Mas eu tenho dito isso, que a quem atribuir a culpa ao próprio Estado, que não estrutura as polícias. Hoje, Carlos, semana passada eu estive em uma delegacia de Mossoró, não vou citar aqui para não Tranquilo. até para não causar constrangimento ao delegado. Tranquilo. Mas eu fui lá com uma pessoa e quem ouviu a pessoa foi o delegado, porque não tem um escrivão. E aí o delegado não tem um escrivão? Não tinha um escrivão. E aí o delegado me dizia, olha, quer dizer, gente, e aí preste bem atenção, eu estou conversando com o doutor Otoniel Maia Júnior, Janailda é testemunha. Quer dizer, aqui não tem nada a se combinar. Naturalmente, o advogado diz que, infelizmente, foi uma delegacia e não tinha um escrivão. Isso. Vocês, autoridades que se dizem competentes do governo do Estado, a quem atribuir esse descaso com a falta de escrivão na delegacia? E aí o próprio delegado, como já falei, por uma questão, né, de ética, não vou citar qual foi a delegacia, mas o próprio delegado foi lá e ouviu a pessoa e reduziu a termo e digitou tudo que foi dito no computador, e ele lamentava, o delegado, olha, doutor, eu estou aqui sozinho, só tenho 2 policiais que agora foram na rua cumprir as intimações, e eu tenho que fazer aqui o papel do escrivão. Eu deixo de estar relatando um inquérito, que aí é onde reprime o crime. Hoje, os crimes de homicídio em Mossoró, por exemplo, eu não tenho um dado específico, mas eu acredito que 20%, 10% são desvendados, porque nós temos uma delegacia, delegado competentíssimo, delegado da Delegacia de Homicídio, doutor Arraes. Doutor Rafael Arraes, uma equipe também. E Valtair Camilo também, muito bom. Doutor Valtair saiu de lá agora. Sim, mas mas esteve lá também. Então, aqui em Mossoró nós temos delegados. Roberto Moura. Delegados dedicados, né? Isso, Dedicados. Apesar da falta de estrutura, eles realmente se dedicam, não só os delegados, mas as equipes também. Então, assim, só a título de exemplo, a Delegacia de Homicídio, a equipe é defasada, mas os caras fazem mágica para descobrir um ou outro crime, porque tem que ser por sorteio. Vamos investigar esse, não vamos, esse aqui a gente investiga depois, porque não tem estrutura. Quando deveria ter uma maior estrutura para cada crime de homicídio se designar ali um número determinado de policiais para investigar. Quer dizer, delegacias com falta de estrutura, né? Falta de física e de pessoal. Tem a Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Mossoró, eu sempre vou lá e vejo a reclamação também do pessoal. A delegacia, a gente entra o cupim, anda caindo nas paredes, o teto, aí vê a hora a delegacia cair na nossa cabeça, assim, falando na literalidade da palavra mesmo. E assim, aí não estou aqui para... ninguém me pediu para falar isso, como o Carlos falou, não foi combinado, não. Mas realmente é uma realidade que a gente vive. E aí, mas os crimes não são investigados, causam a sensação de impunidade e gera novos crimes. Bom dia, doutor Otoniel Maia. Aqui é Francineide. O senhor já respondeu minha indagação. Obrigada. Por isso que apaguei a minha pergunta, Carlos, para não se tornar repetitiva. Parabéns pelo programa. Isso é bom. Obrigado, Francineide. No que diz respeito a essa situação, nós temos mais 5 minutinhos. No que diz respeito, doutor, essa situação de pagamento de fiança. Eu tenho exemplos em que a pessoa pratica o crime de atropelamento, é conduzida à delegacia, paga-se fiança, é solto e logo pratica novamente o crime de violência no trânsito. Principalmente, aproveitando já o ensejo do tempo, no que diz respeito ao receptador do roubo. Isso. Muitas pessoas criticam a pena baixa do crime de receptação, porque ela é um dos crimes que diz assim, mas se não tivesse o receptador, não teria o ladrão. Eu digo sempre. Se não tivesse o receptador, não teria o ladrão. Mas aí aquela história, cobrá-la do... Inclusive, existe projeto de lei para aumentar a pena. A receptação só existe uma situação em que o delegado não vai poder arbitrar a fiança, em que a pessoa será conduzida ao presídio, mas que pode ser solta depois pelo juiz, com ou sem um pagamento de fiança, que é a situação da pessoa que vive do comércio e é pega em uma situação com produtos de roubo.
Tem acontecido uma operação aqui no estado, não me recordo agora, me fugiu agora da memória o nome da operação, mas é uma operação que busca celulares, operação radar, que busca celulares roubados. Semanalmente, pessoas têm sido presas com telefones roubados. Pessoas de bem, que às vezes vão na feira livre, vão em algum canto e compram um telefone, e aí depois a polícia, quando coloca o chip que liga o telefone, já bate lá no radar da polícia que está fazendo aquela investigação e consegue chegar à pessoa e prende. Essa pessoa acaba sendo, a pessoa que comprou acaba sendo solta porque a lei permite. A receptação culposa, às vezes gera só um TCO, mas se, por exemplo, aquele telefone rastreado, ele for pego na banca do comerciante, aquele comerciante será preso e não terá direito à fiança, porque a lei diz que o comerciante ele tem um dever de vigilância. Quando ele vai comprar um produto, ele tem que vigiar se aquele produto é ou não um produto de roubo. Então, se ele não teve esse dever de vigilância, a lei é mais rígida com ele. E no que diz respeito ao chamado tráfico de drogas, porque para mim o tráfico é quando é em grande quantidade, né? E aí nós estamos aqui entre duas capitais, com um presídio federal e 2 estaduais. O que ocorre? Dentro do tema audiência de custódia, a lei de tráfico, o crime de tráfico de droga, ela prevê uma pena de 5 a 15 anos. Mínima de 5 e máxima de 15. E se a pessoa for réu primário, se a droga era em pequena quantidade, dependendo de algumas circunstâncias, essa pena pode chegar até a ficar menos de 5 anos. Essa pena ela pode chegar a um mínimo total de 1 ano e 8 meses. Então, assim, a pessoa que é presa com uma pequena quantidade de drogas e não consegue se provar que ele era um traficante, quanto mais, que ali foi uma mula, por exemplo, do tráfico, pegaram o cara ali para transportar aquela droga, aquela pessoa ela pode ser posta em liberdade, e aí a argumentação principal dessa liberdade imediata, vamos dizer assim, é que não se pode deixar ele preso 6 meses, por exemplo, esperando um julgamento, se lá na frente ele vai ter uma pena mínima aplicada e nessa pena mínima, no final, o que ele vai ter que fazer é pagar algum valor pecuniário, que popularmente chamam de pagar cestas básicas, né? Ou prestar serviço à sociedade. Então, assim, por que deixar alguém 6 meses no presídio se essa pessoa lá na frente vai ser obrigada a passar 1 ano ou 2, não sei, prestando serviço à sociedade? Meu querido Otoniel, espero ter contribuído sobre a audiência de custódia, esclarecendo aos ouvintes da Difusora de Mossoró. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Janaildo, aqui na técnica, né? Conduzindo muito. Vou trazê-lo mais vezes aqui. Vamos vir aqui mais vezes, agradecer e reforçar o nosso posicionamento favorável à aplicação das leis, favorável à realização das audiências de custódia, e quem for de fato culpado, quem for realmente um perigo para a sociedade, que permaneça preso. Mas aquele que não é, como bem falou o senhor Cícero, aquele que não é, que cometeu um crime eventual, que possa realmente ser solto na audiência de custódia. Conversamos assim com o advogado criminalista, um dos melhores do país, nosso querido Otoniel Maia Júnior. Lembrando que amanhã nossa convidada é a secretária de saúde do município de Mossoró, Morgana Dantas. Tenham todos um bom dia, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598,